Olá, eu sou a Dani Carvalho. E eu sou a Fabiana Lira. Juntas escrevemos um livro, onde somos coautoras, e a gente vai hoje falar um pouquinho sobre mulheres na tecnologia. Que não é muito fácil, né? Não é nada fácil. Mas se a gente está aqui hoje, significa que todas vocês também conseguem estar aqui, pleitear essa carreira, que às vezes é um pouquinho difícil. Boa. Vamos começar um pouquinho falando sobre a gente, cada uma vai falar um pouquinho sobre como chegou na área de tecnologia até aqui, e como foi, sem ser muito currículo, e mostrar um pouquinho de como é ser mulheres na área de tecnologia sem ser muito chata. Boa. Fabi, me conta um pouquinho, como foi chegar a Fabiana Lira na área de tecnologia e estar aqui até hoje? Foi de surpresa, assim. Para mim não foi algo planejado, não era algo que eu estava planejando em termos de carreira, né? Eu venho de uma família voltada muito para a parte de educação, então naturalmente minha primeira faculdade foi de biologia, e aí eu comecei a trilhar ali essa carreira, né, assim, fazendo a faculdade, eu dava aula para criança pequenininha, e como eu sempre digo para a Dani, na minha vida nada é por acaso. Tudo que aconteceu, vieram pessoas entrelaçando os meus caminhos para que eu chegasse ali. E recebi uma proposta para ir para o Ministério do Desenvolvimento Social. O Ministério estava começando e eu fui cair como atendente Service Desk. Na época, a balança dos salários para professor e o atendente Service Desk era bem diferente. Acho que ainda até hoje, né? Ainda é, porque infelizmente no nosso país a educação ainda é super valorizada, né? Mas aí eu fui e comecei a prestar atenção e falar, nossa, somos poucas mulheres, né? Até como atendente Service Desk, ali eu já comecei a ter um pouquinho ali da experiência de que as mulheres eram escassas nesse universo. E aí fui fazer faculdade, falei, vou fazer análise de sistemas. E aí chegou o meu primeiro grande desafio, que foi a aceitação, inclusive, dos meus professores. Quando a gente tinha duas vertentes na faculdade, você ia para a área de desenvolvimento ou ia para a área de infraestrutura. E eu escolhi para infra, eu acho que a tela preta ali para mim no início não era tão atrativa. Eu falei, vou para a área de infra. E eu ouvi do meu professor o primeiro baque de falar assim, não, mas as mulheres vão para desenvolvimento, porque vai ter que carregar switch, crimpar cabo, isso não é atividade de mulher. Mulher não tem força. Não tem força. Sabe, assim, capacidade de pegar, de crimpar cabo, de carregar um servidor, de pegar um switch para configurar. De levantar um piso elevado, para lançar um cabo. Isso não era trabalho de mulher. Não era trabalho de mulher. E aí eu olhei e falei, mas é o que eu quero. Não dei ouvidos. Eu acho que esse foi o grande estalo, assim, para mim, de falar, por mais que as pessoas hoje falem aonde a gente deve ir, o que a gente deve fazer, se aquilo é o que a gente quer, a gente tem que seguir em frente. Eu falei, eu vou. Nunca tive problema com usar a minha força. Crimpei cabo, carreguei switch, tirei piso elevado. A gente tem uma capacidade de organização fantástica, então os cabos que eu crimpava e organizava ficavam excelentes. Diferencial, inclusive. Mas esse foi o meu iniciozinho. Dani, como foi para você? Gente, para mim, eu vou voltar um pouquinho. Eu não vim de uma família muito dinheiro, então talvez a minha mãe falou que não ia pagar minha faculdade, só ia até o segundo grau, naquela época era segundo grau, não era ensino médio. E eu gostava muito, muito, muito de esporte, então sempre fiz esporte. E aí eu estava fazendo karatê, que foi uma coisa fantástica na minha vida, que me deu muita disciplina e muita resiliência para estar até onde eu tô hoje. Sou faixa preta de karatê. E até então, naquele momento, eu achava que eu ia ser uma professora de educação física, porque sempre gostei de esporte, mas naquela época quem ganhava dinheiro com esporte, professor de educação física, era só professor que dava aula de natação. Curiosamente, eu não sei nadar, então eu ia ser uma péssima profissional. E de paraquedas acabou que eu consegui uma bolsa e me interessei muito na área de TI, para o mesmo curso que a senhora, redes de computadores. Duas mulheres, tá vendo, gente? Isso é possível, sim.
E lá fui eu fazer esse curso, onde tinha pouquíssimas mulheres. No primeiro semestre eram 6 mulheres, e no final acabou, acho que formando 2, se eu não me engano. Chegou até o fim, as outras desistiram, porque a pressão era muito grande da falta de capacidade da gente como mulher na área de infraestrutura, como a Fabiana bem pontuou. Mulheres iam muito para a área de, acho que mais voltado ou para desenvolvimento ou para governança ali, mexer com o processo, era coisa mais de mulher, então era muito raro. E acabei indo para a área de infraestrutura também, a área que eu amo. A telinha preta é muito boa. Assim eu conheci a Fabi em um dos contratos que a gente acabou passando, e foi muito interessante ser pioneiras. Escrevendo até o livro, acabei lembrando de um episódio em que eu trabalhei em uma telecom, e a gente era uma área muito nova, onde tinha 70 homens e só eu de mulher, e era um desafio muito grande. E até conto um pedaço dessa história, não isso, mas eu conto que me proporam ser gestora dessa equipe, só que eu não me achava capaz no momento, porque tinha muito homem. Eu acho que eu me diminuí, achei que eu não era capaz, mas foi o meio que acabou me botando ali uma pressão e um medo em não assumir, e eu acabei me acovardando naquele momento para não assumir uma equipe. E isso é muito forte pra gente, né? Quantas vezes a gente se viu, a Dani se viu, eu me vi também onde eu passei no meu trabalho. Geralmente eu era a única ou tinha mais uma mulher, mas era muito raro, né? E aí a gente tem a síndrome do impostor, né? Mas a gente carrega isso eu acho que vem muito dessa raiz, né, Dani? Mas a síndrome do impostor, acho que também foi muito cultivada, assim, de você não é capaz, você não tem capacidade, você não é inteligente o suficiente para fazer um cálculo matemático, você não tem força suficiente para talvez colocar um topo de rack em cima do rack lá em cima, tirar uma máquina, colocar a máquina, carregar a máquina para lá, carregar servidor para cá, lançar um cabo, tirar o piso elevado, que eram umas placas muito pesadas, mas para quem dá a luz... Não é? Que é isso? O que é isso, né? Então eu acho que a capacidade das mulheres, elas são demais. Onde a gente disseram não, sempre tem uma pioneira para dizer a gente consegue. Sim, eu posso. Eu posso. Isso. Eu acho que vai muito isso, né? Ligando as duas histórias de duas mulheres que foram para a infraestrutura, o contrário de tudo que desejavam, fora no ambiente, né, muito masculinizado, que a gente cria uma casca. E aí eu vejo muito isso de outras mulheres no nosso meio também de trabalho, que elas criam naturalmente uma casca. Sim. E aí as pessoas entendem, nossa, mas ela é bruta, ela não tem sensibilidade, mas não entende o por trás disso, o porquê que nós somos forçadas a criar essa casca, de ser mais bruta, de se impor, porque eu acho que é isso, né, Dani? Várias vezes você tem que se impor. Várias vezes, e foi aí que eu te falei que o karatê ajudou muito, porque você tinha que ter uma postura um pouco mais incisiva, o que é bem ruim às vezes, e nem condiz com a nossa natureza feminina, né, de você ser mais amor do que talvez ser mais incisivo, mas você tem que sim poder sobreviver nesse meio, assim. Senão a gente já teria desistido, como tantas outras acabaram desistindo, e não é por falta de capacidade, é que acaba tendo um cansaço mental em cima disso. Então a gente não programou, a gente falou juntas, porque é exatamente isso. Pra gente é muito forte esse ponto de a gente cansa muito mentalmente de tentar se provar. Exato. Quantas vezes a gente tem a capacidade, o conhecimento, e as pessoas duvidam porque somos mulheres, né? Vem sempre aquele, mas será que ela é capaz? Será que ela vai conseguir fazer? E aí a gente tem que se provar muito mais do que um homem se provaria. E isso cansa a gente mentalmente, né? E aí eu tenho até uma pergunta para você. Você já sentiu que precisava ser excelente para ser considerada suficiente? Com certeza. Eu acho que na carreira inteira a gente tem que se provar o tempo todo, mesmo sabendo que lá no fundo, aí vem muito assim do impostor, né? A gente sabe que lá no fundo que nós somos
boas, inteligentes o suficiente, sabemos e entendemos aquilo que precisa ser aplicado, mas como as pessoas ao nosso redor duvidam da nossa capacidade, a gente sempre tem que entregar mais. E isso é cruel, né? Nossa, é mega cruel. Você olhar para o lado, para o seu lateral, para o seu coleguinha, e você saber que você também entregou muito mais do que ele, mas muitas vezes você entregou, né, para o meio como se fosse pouco, e você vê um tapinha nas costas porque o cara fez igualzinho você e falou, nossa, que excelente trabalho. Hoje em dia, não sei você, mas eu consigo perceber em algumas reuniões sobre isso, assim, você fala, não pesa nenhum, mas alguém vai lá e refraseia o que você falou, o homem ganha um peso e fala, nossa, como ele é inteligente. É outro peso, é outra medida, justamente por isso, né, que a gente tem que se provar o tempo inteiro. E a gente está aqui não é para falar que a gente está no feminismo e que os homens não, mas a gente só queria um pouquinho mais de justiça na área de TI, para ser igualitário, porque as mulheres, tem muitas mulheres muito boas que até desistiram por cansaço mental, enquanto a gente vê outras pessoas, eu vou dizer que um pouco mais mediano ainda está aí sendo promovido, e isso é um cansaço que você chega a se diminuir pelo próprio ambiente para poder caber. E isso é um peso muito, muito grande e acaba levando um pedaço da gente todo santo dia, e chega um momento que você fica exausta, né? E você não quer mais, não quer mais entregar o que você tanto gosta. Eu amo a área de TI, confesso. E tem momentos que já pensei em desistir, porque esse cansaço mental, às vezes, ele é muito pesado. E você tem, assim, na mente, Clara, a primeira vez que você teve que se provar? Uma situação, só para exemplificar para o pessoal em casa? Já, assim, acho que um dos meus primeiros empregos na área de TI, onde eu era analista, eu fui convidada, eu era analista pleno, fui convidada para ajudar um analista que era especialista, na época não existia especialista, mas era chamado sênior, de uma ferramenta que era de abertura de chamada, era uma ITSM na época, e que era de uma grande telecom, que a gente atendia mais de 12 mil funcionários internos dessa telecom, e ele, a gente fala de mulher, mas também os homens acabam sofrendo, ele era recém-casado, só que ele estava trabalhando muito, e isso abalou o casamento dele, que ele estava quase separando, então ele acabou pedindo demissão para não sofrer com o casamento dele, né? E aí eu, sem preparo nenhum, tinha acabado de chegar, tive que provar que eu era capaz, e provei muito bem provado de tocar o que ele estava tocando, sem ter as mesmas qualificações, sem ter o curso, só correndo atrás. E eu lembro que eu pedi alguma ajuda, porque era muito trabalho para duas pessoas, imagina para uma que ainda não tinha domínio da ferramenta. E eu lembro que passaram 3 pessoas, uma não conseguiu ficar mais do que um dia, que disse, isso aqui não é muito saudável a quantidade de trabalho, e eu tive que provar para o meu chefe que o quanto eu tinha valor, o meu trabalho, o quanto eu estava sendo dedicada, mas mesmo assim ainda eu não fui reconhecida. Nossa, sempre, né? A gente sempre tem essas histórias. E não é para desmotivar, não. É para motivar que a gente passou por esse processo e hoje está um pouco mais fácil. Você considera que a gente fazendo um retrato de quando nós iniciamos, lá em 1900 e bolinha, Em 2000. Em 2000, que a gente iniciou todo esse processo, para a gente foi difícil. E hoje, né, estamos aí em 2026, você considera que está um pouco mais fácil, mais brando para as mulheres que estão começando agora? Fabi, levando em consideração que a gente começou nos anos 2000, sim, até olhar, a gente tem muito mais mulheres estudando, tirando certificação. Você trabalha hoje com muito mais mulheres. Eu trabalho em uma empresa em que quer chegar a 50% da área tech com mulheres, o que eu acho bem fantástico. Além disso, a gente tem as mídias para a gente poder falar. As mídias, tem um livro para a gente poder divulgar sobre, são 33 coautoras falando, cada uma falando da sua ótica aqui, como é ser mulher na área de tecnologia. E cada história, né?
fantástica aqui, gente. Não é porque nós estamos como coautoras, não, mas eu acho que vale a leitura para que vocês não conheçam não só a nossa história, mas a história dessas outras 30 mulheres, tem 2 aqui já. Dani, para escrever o Elas na Tecnologia, foram alguns mesezinhos para nascer, né? Esse nosso capítulo. E me conta um pouquinho, o que mudou para você escrever a sua história, botar a sua história no papel? Bom, primeiro foi uma surpresa ter sido convidada, né, para falar um pouquinho sobre a minha história. Quando o convite chegou, eu achei, nossa, será que eu tenho tanta coisa para escrever? E fiquei, será que eu tenho tanta coisa para botar no papel? Nunca tinha escrito nada, muito menos um livro, e nunca tinha imaginado escrever um livro. E aí depois a segunda coisa foi, para quem e como eu vou escrever? Quem vai ler? Para que público eu quero atingir, falar e dar minha voz? E o que eu aprendi? Aprendi que a gente acaba não dando valor pela história que a gente tem. A gente não comemora nem as pequenas nem as grandes vitórias, e que a gente não revisita o nosso passado. E que para mim foi muito confortante de olhar, assim, comecei a botar no papel, desde o momento que eu comecei na área de TI com o meu primeiro emprego, passando pela faculdade, meu primeiro emprego, como é que foi, até os dias atuais, onde eu sou manager, e como a gente esquece da nossa trajetória, e como você fala assim, meu Deus, eu passei tanta coisa e eu não faço um parabéns, você é muito forte, né, de ter passado tanta coisa e ainda tá aqui querendo ainda trabalhar nessa área que foi tão ingrata em alguns momentos comigo mesmo. Então, eu fiquei maravilhada com a minha própria história, eu diria, sabe? De tipo, como eu fui forte, como eu fui resiliente, como eu aprendi, como eu errei, e errei muito. Que faz parte. Que faz parte, o quanto isso também ensina muito mais do que de repente você acertar. O errar, ele te ensina muito mais. O quanto passaram pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que você fala, eu quero ser igual a essa pessoa, e pessoas que você fala, desse jeito eu não quero ser. Então você acaba meio que ir construindo quem é você hoje, quem eu sou. E isso acabou me moldando muito quem eu sou como gestora hoje, o que eu tenho visão do que eu quero, como eu quero, sem ter uma receita de bolo, e isso me ajudou muito. Foi bem excelente ter escrito esse livro, porque eu acho que ele foi voltar ao meu primeiro amor, eu diria. E é muito legal, porque eu acho que esse é o sentimento que a gente carrega. Eu também carrego um sentimento muito parecido, porque é isso, né? A gente nunca revisita e não comemora nossas conquistas. E isso é tão importante, gente, que a gente deveria fazer isso sempre. Por menor que sejam as conquistas, a gente tem que vibrar com elas, porque, poxa, foi uma escada, sabe? Que a gente tá ali, um degrau a menos na nossa história, que a gente foi construído, mesmo aqueles degraus que a gente deu para trás também, né? E escrever me fez revisitar também, olhar para a trajetória, e o mais legal, sentir orgulho da pessoa que eu sou. Porque a gente às vezes esquece de sentir orgulho da gente, de sentir orgulho pela nossa trajetória, de sentir orgulho das mulheres fortes que desbravaram um terreno bem inóspito, né? Sim, isso faz lembrar bastante coisa, assim, episódios de talvez, se eu não fosse a mulher que eu sou hoje, eu não teria passado por algumas situações, eu teria desistido muito facilmente. Então, assim, tudo é um preparo, todo mundo tá sendo preparado para passar por aquilo que ela consegue passar. Então, para mim foi bem legal revisitar esse passado, e você hoje falar como eu passei por isso, doeu, sofri, mas isso me fez crescer, e isso é muito o que eu sou aqui e agora. Não, e traz também um empoderamento pra gente de que no futuro, a qualquer dificuldade que a gente passe, porque agora a gente revisitou, sabe? A gente conseguiu olhar para trás e ver o quão difícil foi,
E a gente chegou onde a gente chegou hoje. Também sou manager, né, de um time de desenvolvimento. Hoje eu meio que pulei um pouco para desenvolvimento, não, fiquei muito tempo na área de infra. E a gente conseguiu olhar para isso e falar, caraca, então se qualquer outro desafio que venha para a gente fala, cara, isso aqui a gente consegue. Se a gente passou pelo que a gente passou, isso aqui vai ser fichinha, sabe? E ainda, além disso tudo, você olhar as pessoas que ficaram, Sim. As pessoas que passaram e permaneceram, independente do trabalho, elas ficaram como suas amigas, suas confidentes. Sim. E, Dani, foi muito legal você trazer esse ponto, porque eu ouvi uma vez de uma gestora que não se faz amizades no trabalho. Que no trabalho você tem que focar, porque ainda mais quando você chega em cargos de liderança, que você não pode fazer amizades, que você não pode entrar nesse ciclo. E eu e a Dani estamos aqui para provar isso, que é muito pelo contrário. A gente leva pessoas, eu levo pessoas do meu trabalho para minha vida pessoal real. A Dani é uma delas, ela virou minha amiga de coração. A gente trabalhou em vários momentos juntas. Nos conhecemos há 13 anos atrás. Há 13 anos atrás. Fabi foi uma fofa. Eu cheguei num projeto onde eu estava me sentindo deslocada. E tá aí o poder da mulher em fazer as pessoas se sentirem bem, acolhidas. E aí a Fabi foi uma das pessoas que me deixou muito à vontade, me mostrou todo lugar, quem era responsável pelo quê, para mim não me sentir deslocada. Em 2 dias já estava sabendo tudo, assim, que rolava dentro desse projeto, quem era quem, aonde ficava o quê. Então foi muito importante para minha adaptação muito rápida. E apesar de ter ficado pouco tempo, né, porque aí as pessoas falam assim, nossa, mas foram pouco tempo, que a Dani sempre foi uma excelente profissional, a gente sabia que ela ia deslanchar muito rápido, ela não ficou muito tempo ali, onde a gente se conheceu, mas a amizade permaneceu. E estamos aqui há 13 anos juntas. Já trabalhamos em outros 2 lugares juntas também. Sim, a gente virou gestoras juntas, aprendendo juntas, errando juntas, uma aconselhando a outra o que errou e aprendeu, a outra ensinava a outra, então a gente foi muito se retroalimentando de tudo que aconteceu conosco, mas muito uma visão de uma ajudar a outra a crescer, porque sabia do potencial de cada uma. E acreditar, né, que sempre somos mulheres que conseguimos estar nas posições, sempre estudando. Dani é uma pessoa que estuda muito, foca, inteligentíssima, conhecedora técnica, assim, fantástica, e uma gestora incrível também, que eu tive o privilégio de conhecer e trabalhar. Eu aprendi com você. Juntas. Aprendi com você a ser gestora boa. A Fabi me ensinou muito sobre gestão, sobre pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito mais lógica e mais técnica, então eu era muito bit, 0 e 1 é preto no branco, pronto e acabou. A Fabi não, a Fabi sempre teve esse lado mais mãezona, mais amor, mais gentil, mais suave, diria. Ela tem um tato com as palavras e eu acabei aprendendo muito com a Fabi e vendo ela tratando outras pessoas, os liderados dela, e como os liderados falavam com tanto orgulho de ser liderado por ela, acabei também aprendendo muito com você. Então, assim, você disse que eu sou muito boa, mas você também é excelente no que você faz. Não é à toa que você é uma pessoa hoje que está como manager de uma equipe, porque você tem muita capacidade. E ao mesmo tempo, a parte técnica, que é muito da Dani, assim, eu tento trazer um pouco mais para mim, porque eu sou um pouco mais, eu gosto de gerir realmente pessoas. Eu acho que a gente já conversa sobre isso há muito tempo, né? Gestão é um dom, acho que não se ensina muito, sabe? Você tem que gostar de lidar com pessoas, porque pessoas são difíceis. Pessoas são difíceis, cada um tem um momento, cada um tem um jeito, e eu gosto muito. Então me falta um pouco mais. Eu acho que a gente sempre se completou. Quando a gente estava no mesmo time, a gente se completava muito nisso, assim. Ela tem uma parte técnica muito mais focada, e eu um pouco mais essa parte de gestão, e
a gente vai trocando figurinhas e uma completando a outra. E eu acho que é isso que a gente quer passar muito, assim, né? Não só na escrita do nosso livro, mas para as outras mulheres que vão ter diferenças, né? A Dani tem um jeito, eu tenho outro, mas a gente tem que se completar e se ajudar, que eu acho que isso é a verdadeira sororidade. É parceria. É parceria, sororidade, né? Porque muita gente fala de sororidade por aí e no final das contas não é. Vamos ser francas? É, isso é verdade. Que aí ficam querendo, né, assim, passando ali. O by the book funciona, mas na realidade é outra coisa. É outra coisa. E eu acho que essa é a parceria, sabe? A gente tem sempre essa franqueza. A Dani é sem filtro para falar comigo, Fabi, não gostei disso. E tá tudo certo. E eu também vou falar assim, Dani, isso aqui a gente precisa melhorar. E também tá tudo certo. Boa. Dá uma pausinha lá. E Fabi, falando muito sobre parcerias, uma completar a outra, yin e yang aqui, qual conselho você daria para uma pessoa que estaria entrando na área, uma mulher entrando na área de TI nesse exato momento, assim, que a Fabi, com toda essa experiência, com todo esse gabarito, aconselharia essa pessoa? Não desistir, acho que é o primeiro, porque vão ter momentos muito difíceis. Né? Eu acho que primeiro a gente não desistir, sabe? Focar e falar, eu tô aqui e vou seguir em frente. Porque aquela máxima, né? A gente só consegue chegar, achar o diamante lá cavando se a gente não desistir, né? Eu acho que primeiro é não desistir, procurar outras mulheres, que eu acho que isso foi a nossa fortaleza também, a gente conseguir dar um apoio uma à outra, procurar outras mulheres ali na área. E olha, que eu já tive experiências de mulheres que não eram de TI, que conseguiram ser o meu apoio emocional ali quando eu mais precisei. Então, mesmo que não tenha mulheres na sua área onde você está, procure sempre mulheres no seu ambiente de trabalho para você se fortalecer. É onde você vai conseguir desabafar, é onde você vai conseguir ter força para continuar. E é isso, assim, eu acho que é mais, né, realmente não desistir e procurar outras mulheres para te fortalecer, para te ajudar a crescer, tanto na parte técnica das dificuldades que você tiver. Isso não significa que não tenham homens também que não nos apoiem, que também não nos fizeram crescer nesse período, né? Acho que é bom frisar que existem também, eu tive vários parceiros muito legais de trabalho, gestores incríveis, como também tive gestores que não foram tão incríveis assim. Eu diria que é tentar se proteger com outras pessoas, né? Para você também ter um outro olhar do que está acontecendo ali e nunca desistir, né? Porque por mais que seja duro, por mais que seja tenso, se você sonhou e está aqui, é porque você quer estar. E se alguém te maltratou, você ter força para mostrar que a pessoa está errada e que você merece estar ali de qualquer forma. E não é qualquer pessoa que vai dizer que você não pode sonhar. Eu diria isso. E isso deixa a gente mais forte, né? Eu acho que todo episódio que tivemos que não foram agradáveis e que não foram até salutar pra gente no ambiente de trabalho, nos deixou mais forte. Criou uma casca, óbvio. Criou uma casca, deixou a gente mais... É uma ferida que cria uma casca que deixa a gente um pouco mais forte, mas não quer dizer que isso não doeu. Doeu muito, dói, é desconfortável, mas é muito gostoso quando você passa por isso e fala, eu sou capaz, eu consigo, eu entrego e estou aqui, não vou desistir tão fácil. É isso. Eu acho que é isso. Então, assim, acho que o recado é não desista. Você é capaz e você vai conseguir chegar. E tem outras mulheres, trazendo um pouquinho até da minha vida particular, eu sou mãe, né?
A Dani tem os filhotinhos dela, os gatinhos também, que estão ali dependendo, né, Dani? Tem um gatinho e tem um filho adotado. O David é o filho. Não nasceu de mim, mas é meu. É seu, verdade. Então, assim, por mais difícil que as coisas pareçam na nossa vida particular, que a gente não adianta falar que existe separação, você separa quem você é dentro de casa e quem você é no trabalho. Eu vi muito isso quando iniciei na carreira, que as pessoas sempre falavam, você separa, você é a profissional da vida pessoal. E isso já caiu por terra há muitos anos, né? Não existe esse tipo de separação. Você é a mesma pessoa, você não separa quando seu filho está doente, que você precisa entregar valor, né? Quando você está passando por um momento difícil. A Dani passou por 2 lutos dos pets que foram muito difíceis. Eu acompanhei de perto, eu sei o quanto foi difícil para ela. E não dá para separar. Não dá para separar. Você pode ter problema financeiro, você pode ter um problema no seu relacionamento, você pode ter um problema com um amigo seu, você pode ter problema com seu filho, às vezes está doente, às vezes tem algum problema na escola quando é um pouco maior, enfim, a adaptação dele também. Então tudo isso vai contribuir para uma possível desistência. Exato. Né? Que contribui para a gente falar, nossa, já é tão pesado todo o caminho, já mentalmente, como a gente falou, a gente tenta se provar o tempo inteiro que a gente merece estar aqui, que somos capazes de estar aqui. E aí tem todo o por trás também junto, e aí isso junta tudo no mesmo bolo, e você fala assim, não é pra mim, eu vou desistir. Não desista. Você já pensou em desistir? Várias vezes. Você já pensou em desistir? Uma única vez. Por incrível que pareça, uma única vez. O tanto que eu amo a área, mas eu já pensei em desistir. Em 25 anos de carreira, eu pensei uma única vez em desistir. E isso é super normal. Acho que a gente tem horas que a gente vem o cansaço mental, vem o cansaço de você lutar, e você acaba meio que perdendo um pouco as forças. Então é super importante você ter uma rede de apoio nesses momentos para você poder respirar, soltar e voltar e ver que foi só um momento. Um momento, porque vira e fala assim, não, agora? Olha onde você chegou! E agora eu vou fazer o quê? Né? Tudo que você construiu, não, a gente ainda tem mais fôlego, a gente consegue mais, né? E a gente ainda tem sonhos, né? A gente tem bastante sonhos, né? Muitos. Em ajudar para ajudar mulheres. Exatamente. Que estão na área de TI, que passaram por tudo que a gente passou. É um modo da gente devolver, né? Devolver o que a gente conseguiu aprender com sangue, suor e lágrima, mas que agora a gente pode compartilhar com outras mulheres para elas poderem entender que também é super normal. É um caminho que é árduo, é como se fosse uma flor. Uma flor, ela tem os espinhos para você chegar na beleza dela, que é a flor em si. É isso. Adorei essa reflexão. Essa reflexão é muito mulher, né? Muito. Né? Que, além assim, de ser feminina, ela é real, né? E a flor também ela é mega resistente, né? Então, nada melhor do que essa resistência pra gente também como mulher. Espero que vocês tenham gostado aí, pra gente estar devolvendo aí um pouquinho do que a gente aprendeu durante a nossa carreira, da dificuldade que a gente passou. E a gente quer passar isso de uma forma mais leve para outras mulheres, que elas se sintam abraçadas para esse engajamento, para a gente construir uma rede, né? Isso. A gente queria compartilhar um pouquinho do que a gente tem passado, depois da gente escrever esse livro aqui, ver a necessidade de, por que não, ajudar outras mulheres também de outras formas, e a gente pensou muito, e esse é um dos projetos que a gente está tentando colocar aqui no ar. Além do livro, também compartilhar um pouquinho de como é a área de TI no dia a dia, como foi até chegar aqui, o que passamos, o que foi bom, o que foi ruim, o que eu faria diferente. Esse é o primeiro episódio de muitos, assim, a gente espera
Espero que vocês comprem o nosso livro, que vai estar disponível o link no primeiro comentário aqui embaixo. Espero que vocês também tenham gostado um pouquinho do que a gente iniciou aqui. E se vocês gostaram, se identificaram com duas mulheres de 40 a mais... Super diferente uma da outra. Super diferente. Não é uma loira e uma morena, é super diferente mesmo. Se vocês gostarem, então se inscrevam no canal para acompanhar a gente. Nos próximos episódios, a gente vai trazer outras mulheres também, na medida dos episódios que a gente for montando. A gente vai trazer outros temas também, outras mulheres também, podemos trazer outras mulheres que também não é da área de TI também, como a Fabi tinha falado, se não tiver, para também trazer o lado delas da história de como é ser mulher em outras áreas também. E se vocês quiserem deixar comentários do que vocês gostariam de ouvir aqui com a gente, de temas que vocês gostariam que a gente trouxesse para esclarecer, fiquem super à vontade, que a gente vai com o maior carinho do mundo criar mais episódios para vocês. Mas também compartilha um pouquinho sobre vocês, como é ser mulher na área de TI, como foi, como tem sido, aqui embaixo nos comentários para a gente ler. É isso. E